Bom dia, moçada, tudo bom, meus queridos, meus lindos? Aqui hoje, né, Dudu tá voltando para fazer aquela aulinha da correção dos exercícios da última aula. Deixei lá postadinho, bonitinho, para quem não foi buscar apostila, nada, tá ali os exercícios que era pra gente fazer, certo? Vamos lá. Os testes ali, testezinho da apostila, certinho, bonitinho. Primeiro, o gráfico de uma função quadrática está assim representado no plano cartesiano. Ele pergunta assim: o vértice da parábola. Poxa, pessoal, o que é o vértice? O vértice ou é o ponto mais alto ou é o ponto mais baixo. Como essa parábola está voltada para baixo, aqui é o ponto mais alto. Esse é o vértice. Quais as coordenadas desse vértice? Aqui está o xv e aqui está o yv. O yv já tem um númerozinho, certo? É o 3. E o xv? Aqui estão as formulazinhas, né? Que é para calcular tanto o xv e o yv. A gente vai usar o que é necessário para a gente. Menos b sobre 2a. Alguém tem o b ali? Não, não tem a função. O que eu vou usar? X' mais x' dividido por 2. Então, ó, 1 mais 5, 6 dividido por 2, 3. Então, o xv quanto vai? 3. Então, coordenadas 3 e 3. Bonitinho. Bonitinho. Então, opa, letrinha D. De Deus, Dudu. Próximo. Ainda em relação à função quadrática da questão anterior, é correto afirmar que, poxa, a questão anterior possui um máximo igual a 3, possui um mínimo igual a 3, possui um máximo igual a menos 3, possui um mínimo igual a menos 3, possui um máximo igual a 5. Poxa, pessoal, se você lembra bem, aquela parábolazinha é voltada para baixo, assim, ó. Então, se ela voltada para baixo, ela tinha ponto máximo. Ela tinha ponto máximo, ela tinha valor máximo. Então, que a gente até brinca que é o Euler máximo, né? Então, valor máximo, qual era o maior valor? 3. Então, ó, possui um valor máximo igual a 3. Muito bem. Vamos para o próximo. Considere a função quadrática definida no conjunto dos números reais. X ao quadrado menos 16. Sobre essa função é correto afirmar que o gráfico da parábola tem concavidade voltada para baixo? Nem pensar, né, pessoal? De jeito nenhum. Tudo falso. Vou escrever aqui, falso, igual merda de vaca. Porque aqui, ó, o x ao quadrado é positivo, então a parábolazinha é voltada para cima, não é verdade? Muito bem. O gráfico da parábola intersecta o eixo das ordenadas. Qual é o eixo das ordenadas? Né? É o eixo do y. Muito bem. Então, o eixo do y no 0 e 16, toda a parábola intersecta o eixo do y. A gente só tem que saber onde. Onde ele intersecta o eixo do y? Sempre no Czinho aqui, ó. Sempre aqui, ó. Porque quanto vale o Azinho? 1. O Bzinho não tem, 0. E o Czinho vale menos 16. E aqui está falando que é 16 positivo. Ah, tentou enganar a gente, mas não deixei. Vamos lá. A função admite um ponto máximo. Cara, se a parabolazinha é voltada para cima, então esse ponto aqui é o mais baixo. Como é que chama o pontinho mais baixo? Ponto mínimo. D. A função tem dois zeros da função opostos. Quando fala só zeros, assim quer dizer zeros da função. Ah, opostos? Então vamos ver. Como que eu acho zeros da função? Eu pego a função x ao quadrado menos 16 é igual a zero. Agora eu vou fazer meio de cabeça aqui para não demorar muito. A menos 16 passa para o outro lado, mais 16. Qual a operação inversa da potência? Raiz. Então vai ficar x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 16. A raiz quadrada de 16, então aqui vai ficar mais ou menos 4. Ah, dois zeros opostos, menos 4 e mais 4, viu? Facinho. Vamos lá, próximo. Se uma função quadrática é definida nos conjuntos de números reais, olha que função quadrática bonitona aqui, ó. A abscissa do vértice, olha só, o vértice é um ponto. Ele sempre tem uma coordenada, x e y. Muito bem. E ele quer saber a abscissa. A abscissa quem é? É eixo do x ou eixo das abscissas. Então, na verdade, ele quer saber a abscissa do vértice, que é o xv. Tá aqui, ó, xv. Então, quanto vale o Azinho? Menos 1 sobre 20. E o Bzinho? 2. E o Czinho? Não tem, é 0. Mas a gente não usa o Czinho aqui mesmo. Então, vamos lá. O B vale 2, então vai ficar menos 2. Sobre 2A, então, lembra a barriguinha sobre duas perninhas. Então, vai ficar 2 vezes menos 1 sobre 20. 2 vezes menos 1, menos 2. Aí vai ficar
Divisão de frações, porque essa fração aqui, ó, é uma... Deixa eu botar o pretinho aqui, ó. Isso aqui, ó, é uma fração assim, ó. Dividir a primeira pelo inverso da segunda. Então, vai ficar menos 2 vezes... Qual é o inverso de menos 2 sobre 20? Menos 20 sobre 2. Menos com menos, mais. 2 vezes 20, 40, dividido por 2, 20. Então, tá lá, ó. Letrinha correta, letrinha D. De Deus, Dudu. Muito bem. Próximo. Considere a função quadrática definida no conjunto dos números reais. E ele deu ali a função quadrática, 2x ao quadrado menos 2x ao quadrado menos 5x mais 2. A parábola correspondente tem ordenada do... Ó, viu? Lá ele pediu, o anterior pediu abscissa, nesse aqui está pedindo ordenada, porque é eixo do x ou eixo das abscissas, é eixo do y ou eixo das ordenadas. Então tá aqui, ó. Eu quero saber o YV. O YV é dado por menos delta sobre 4A. Casinha sobre 4 paredezinhas, lembra? E precisa descobrir o delta. Vamos aqui, o delta. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Quanto vale o B? O B lá em cima, assim, ó. Olha só. O B vale quanto aqui, ó? O B vale menos 5. Menos 5 ao quadrado, 25. 4 vezes A. 4 vezes 2, 8. Vezes 2, 16. 25 menos 16, 9. Eu volto aqui, quanto vale o delta? O delta vale menos 9, porque o menos da forma com esse 9 aqui, ó. 9. 4A, 4 vezes 2, 8, então 9 oitavos. Opa, 9 oitavos, letrinha, vamos procurar, letrinha B. Ai, que bonitinho, Dodô. Muito bem. Próximo. Considere a função quadrática definida pelo conjunto dos números reais. 2x ao quadrado menos 5x mais 2. A parábola correspondente tem a ordenada do... Ó, de novo, ordenada do vértice, tá vendo? Ordenada do vértice. Então, nós temos aqui, ó. Ordenada dos vértices é o YV. Vamos calcular o delta primeiro, então. Delta, B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Menos 5. Ah, é o mesmo exercício, tudo repetiu, né? Ah, que peninha. Não tem problema. Então, vamos fazer de novo. 25 ao quadrado dá 25 menos 16, 9. 9. Então, vai ficar aqui menos 9 dividido por 8, que dá 9 oitavos. Muito bem. Considere a lei de formação de uma função quadrática kx vezes x mais 3, em que o gráfico dessa função passe pelo ponto menos 1 e 2. Nessas condições, é correto afirmar que k, a gente olha isso aí e fala assim, meu Deus, Dudu, que coisa de louco! Como que eu vou fazer isso aqui? Meu Deus, pessoal. Copiei a função aqui, tá vendo? Ó, peguei a funçãozinha lá, ó. Peguei a função lá, ó. Esse aqui e coloquei aqui, ó. Só copiei. Tá certo? Só copiei. Kx mais tarará, tarará, tarará. Copiei. Ah, só copiou, Dudu, só copiei. Aqui não tem um ponto aqui, ó. Olha só, aqui eu não dei um ponto aqui, ó. Olha só, ó o ponto. O que quer dizer esse ponto aqui? Quando x vale menos 1, y vale 2. Então, o que eu fiz? Eu vou pegar aqui e vamos substituir. Substituir, olha só. F de x é a mesma coisa que y. Então, ó, vou substituir o f de x por 2. K não tem valor de k, então copio o k. O x vale quanto? O x vale menos 1, olha só. Então, aqui, ó, menos 1 coloquei aqui. E menos 1 eu coloquei aqui, olha só, ó. Ah, meu Deus, Dudu, só isso, só isso. Então, 2 é igual a k vezes menos 1 vezes menos 1 mais 3. Menos 1 mais 3, 2. 2 vezes menos 1, menos 2, olha só. Aí o menos 2 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo 2 dividido por menos 2, menos 1. Ah, vamos procurar a resposta? Procurar a resposta aqui, menos 1. Opa, letrinha B, olha ali, menos 1. Era só substituir. Era só substituir. Ó, ó a carequinha linda, né? É o Dudu. Lindo, maravilhoso. Então vamos lá. Próximo. Uma loja vende semanalmente X relógios. Quando o seu preço por unidade P em reais é expresso pela função. Então o preço é dado por 600 menos 10 vezes X. Então quer dizer que se eu vender um relógio, vai ficar 10 vezes 1, 1. 600 menos 10, 590. Muito bem. A receita... E se vender dois relógios? Vamos lá. 10 vezes 2, 20. 600 menos 20, 580. Vocês estão notando que quanto maior vai ser o número de relógios vendidos, a loja tem chance de vender mais barato. A receita semanal de vendas desse produto é 5 mil.
para dois valores, para os dois valores de P. A soma desses valores é... Muito bem, então a receita semanal é dada por X vezes P. Por quê? X é o número de relógios e P é preço. Quanto? Então eu pego o número de relógios, se eu vender 10 relógios, 10 vezes o preço. Se eu vender 20 relógios, 20 vezes o preço. Em uma desses aí, a receita vai dar 5 mil com um desses preços. Ele quer saber quais os valores por 5 mil. Então o que eu fiz aqui? Olha só. Fiz X vezes P. Então X vezes 600 menos 10X. Se eu fizer a quantidade vezes a quantidade que é o X, a quantidade que é X, vezes o preço que é 600 menos 10X, eu vou obter quanto? Eu vou obter 5 mil reais. Vamos lá. X vezes 600, 600x. X vezes 10, menos 10x ao quadrado. Tá mais 5 mil, passa menos 5 mil, igual a zero. Então, x ao quadrado, menos 60x mais 500, por quê? Como aqui, dividir tudo por 10, certo? Ó, fiz aqui, ó, divisão, simplifiquei, né, na verdade. Deixa eu pegar aqui, ó. Simplifiquei por 10. Muito bem. Aí, fiz soma e produto, que somado dá 60 e multiplicado dá 500. 10 e 50. Então, se eu vender 10 peças, então olha só, 10 peças, vamos lá, olha só no preço aqui. 10 vezes 10, 100. 600 menos 100, 500. Então, se eu vender 10 peças, o preço vai ser 500. E se eu vender 50 peças? Ó, vamos lá, 50 peças. 10 vezes 50, 100. 600 menos 10 vezes 50, 500, desculpa. 600 vezes menos 500, 100. Então tá aqui, ó, preço 100. A soma desses valores é 600. Parecia ser difícil, né? Parecia, mas não é. Certo? Então olha aí, anotem tudo para vocês darem aquela estudadinha. Legal! Vamos lá. A função x ao quadrado menos 2x mais 1 tem mínimo no ponto em que x vale... Vamos ver se ela tem mínimo. X ao quadrado aqui é positivo, certo? Então a parabolazinha é voltada para cima. Opa, então ela tem mínimo, é verdade. Tem mínimo. Esse mínimo quem é, pessoal? Esse mínimo é o vértice. Esse mínimo aqui é o vértice. Muito bem. Então, só que ele quer saber o x. Então, o x aqui, ó. Então, se aqui eu tenho uma parabolazinha, ó. Esse aqui, então, esse aqui é o vértice. Então, esse aqui é o x do vértice. Como é que eu calculo o x do vértice? Menos b sobre 2a. Então, vem aqui, pega o b. Quanto vale o b? Menos 2. Menos com menos, mais 2. 2a. 2 vezes 1, 2. 2 dividido por 2, 1. Muito bem. Então, letrinha B. Ai, meu Deus, é tão fácil, né? Às vezes a gente se cafunde todo, né? Se cafunde. Mas não tem problema. Estou aqui para descafundir tudo, certo? Então, vamos lá. Próximo. A parábola 4x ao quadrado mais 4x mais 1 tem vértice no ponto? Vértice. Então, tem que saber o vértice. Vértice é muito fácil. Então, vamos lá. XV menos B sobre 2A. Quanto vale o B? 4. Então, vem aqui qualquer o menos do B, 4. 2A. O A vale 4 também. Então, 2 vezes 4, 8. Então, XV menos 4 sobre 8. Simplifiquei por 4, deu quanto? Meio. Agora, vamos ao cálculo do YV. Ixi, o YV precisa saber o valorzinho do delta. Então, o que o Dudu fez? Foi lá e calculou o delta. Ó. Foi lá e calculou o delta. B ao quadrado. Então, o B é 4. Então, 4 ao quadrado, 16. 4 vezes A vezes C. Então, 4 vezes A, o A vale 4. E o C vale 1. 4 vezes 4, 16 vezes 1, 16. 16 menos 16, 0. Ah, e o delta vale 0. Então, vai ficar, lógico que não coloca sinal no zero, que o zero é neutro. 0 dividido por 16, 0. Então, qual é as coordenadas? Meio, menos meio e 0. Letrinha A. Certo? Bom, aqui está corrigida os exercícios que o Dudu pediu. Beijo. Agora, a gente sabe que nós vamos entrar de férias esses próximos 15 dias aí, então fique em casa, que as férias foram dadas para acontecer o melhor para vocês, para depois a gente poder pegar todas essas aulas de volta e estudar para todo mundo chegar no final do ano top, para poder escolher o que quiser nos vestibulares, certo? Então, até daqui uns dias, tá certo?
Beijo no coração de todos. Tchau!